Olá a todos. Nesse momento, nós vamos começar a ver, estudar a coleta de dados do Twitter, que seria, então, aquele primeiro momento de trabalho com os dados dessa plataforma para a realização de pesquisa social, né? Nós coletamos, fazemos algum tratamento desses dados de modo a finalmente chegar na produção de análises desses dados. Esse seria um fluxo de trabalho de pesquisa muito básico, né? Com dados de uma plataforma de mídia social como o Twitter. Vale notar que aqui ficamos na coleta, né? E a coleta geralmente pode ser feita via API das plataformas, que é como nós vamos ensinar nesse curso, na medida em particular que, utilizando ferramentas, nós não vamos ter preocupações com códigos, com obtenção muito complexa desses dados, né? Ou outra estratégia que alguns também utilizam é a raspagem a partir de codificação dos dados, dos códigos, né? Uma vez que a pessoa coleta, ela começa a fazer algum tipo de tratamento desses dados, que é assunto para a unidade posterior do curso. Isto é, organizar esses dados de alguma forma, com tabelas, produzir gráficos, dados visuais, e, tendo feito esses dois primeiros momentos, se encaminhar para certas análises, que podem envolver as métricas, quem postou mais, quem postou menos, que tipos de tweets foram predominantes, retweets, o RT, né? Ou tweets originais, coisas assim. Ou então pode-se analisar o discurso desse material, né? Assim como relações. Relações, em particular, são muito favorecidas pelo estudo de redes, né? Os pontos que ligam usuários, ou hashtags, né? Bom, uma etapa superior de análise é descobrir o que se observa e integrar os achados a determinada discussão, a um quadro teórico e realmente produzir asseverar o que se avançou em termos de conhecimento a propósito de algum fenômeno social, né? Ah, Vale um pequeno esclarecimento, né? Nós estamos falando que vamos trabalhar com API. O que são as APIs? São as interfaces de programação dos aplicativos, que elas estabelecem certas normas, protocolos que permitem a comunicação entre os usuários e as plataformas, os aplicativos, né? São elas que dão os parâmetros do que nós podemos acessar das plataformas e como requisitar determinados dados nos servidores de Twitter, de Facebook e outras mídias sociais. Bom, aqui nós vamos trabalhar com três ferramentas para coleta de dados: o Tags, o FacePager e o Twitter Downloader. É válido notar que é o seguinte: os dois primeiros são programas que você instalará em sua máquina, no seu computador ou laptop. Uh, e o outro é uma ferramenta online oferecida pelo próprio Twitter. Entretanto, essa ferramenta ela é fornecida para quem tem o acesso como pesquisador acadêmico do Twitter. E nesse curso aqui nós vamos explicar como você poderá solicitar esse acesso e uma vez que tenha permissão, você vai obter algumas chaves que vão lhe permitir usar essa ferramenta que é muito interessante. Como a gente vai discutir mais para frente, ela pesquisará a base histórica do Twitter, o que ele tem, o que realmente permite coletas de dados bastante amplas, com realmente muita coisa. As outras elas só voltam alguns dias em relação ao dia que você iniciou,
mas o Tags permite que você continue coletando dados e o FacePager ele permite que você tanto volte quanto vá em alguns dias, né? Queria notar que, embora esse curso vá tentar dar uma entrada, uma introdução a esses programas, a internet tem muitos materiais que vão explicando como você pode usar, e, enfim, são coisas que às vezes agregam muito conhecimento para a gente. No entanto, duas observações que eu acho bastante válidas. Veja o material dos próprios desenvolvedores. Nós vamos tentar olhar cada um dos programas e vamos mostrar que alguns deles têm documentações muito boas que nos ajudam muito a fazer um bom trabalho, né? Também há, como é que se diz, às vezes grupos de usuários que usam algumas dessas ferramentas, que trocam opiniões, perguntas, dúvidas. Então, o FacePager tem uma página no Facebook, por exemplo, muito legal para você ver o que o pessoal está com dúvida. Às vezes o programa tem algum bugzinho, alguma coisa, né? Bom, então eu estou falando em conhecer o material do próprio desenvolvedor, eventualmente entrar em algum grupo de pessoas que usam determinado software que a gente está trabalhando aqui, né? E também olhar tutoriais que às vezes pesquisadores colocam, explicando como fazem algumas coisas. O YouTube, em particular, tem tutoriais bastante interessantes, mas também tem tutoriais em texto, que são bastante válidos. Mas, e aqui termina a minha advertência, olhem a data desses materiais, porque às vezes o programa teve algum tipo de atualização, upgrade, mudou alguma coisa e pode ser que tenha alguma mudança. Além do que, mais importante, muitas vezes a documentação das APIs, das plataformas, trazem mudanças que, às vezes, alguma coisa que era possível em determinado momento não é agora ou é de outro jeito. Então, é interessante, na medida do possível, consultar um material atualizado, né? Para concluir essa discussão sobre a coleta de dados, vale a pena também notar alguns pontos sobre dados que coletamos do Twitter e da mídia social de maneira geral. As ferramentas vão capturar dados públicos, ou seja, aqueles perfis em que as pessoas optam pelo modo privado não têm dados coletados, né? O que pode, em determinado tipo de pesquisa, representar alguma dificuldade, né? Dados que foram apagados pelos usuários, essas ferramentas também não são coletadas pelas ferramentas, né? Pelos softwares. Há um campo de discussão de conteúdo apagado do Twitter e de outras mídias sociais, é um novo campo acadêmico que esse curso não vai entrar. É algo, digamos assim, um pouco mais marginal e mais avançado ao mesmo tempo, né? Por outro lado, à medida que a gente coleta dados, um ponto que sempre vai se colocar é em que medida não existem aspectos que podem representar algum tipo de enviesamento. De certa maneira, a questão do dado público já é um enviesamento, né? Você, não, você nem tem ideia de quais são os dados privados, mas também muito importante é a questão dos robôs, né? Esse curso também não vai aprofundar esse assunto, mas vale notar que existem ferramentas que podem tentar dar certos indicadores se algum perfil é de robô. Dependendo do tipo de pesquisa que se faça, pensar sobre isso pode ser algo relevante, né? Então, para concluir, vamos ver nessa unidade do curso em profundidade tags, FacePager e o Tweet Downloader, sendo que os dois primeiros, como eu disse, são softwares que você vai ter que instalar, tá? E o outro é um serviço, mas que, para você conseguir utilizar, você vai ter que solicitar ao Twitter uma conta como pesquisador. Na continuidade do curso, nós vamos dar detalhes da instalação desses programas e vamos mostrar, dar exemplos de coletas de dados para a montagem de um possível corpus, para alguma pesquisa
como é que se faz, que tipos de dados que se obtém a cada dessas ferramentas, ok? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.